Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere: um game divertido que combate o trabalho infantil já está disponível para celulares e tablets. Para que alcance um número ainda maior de crianças, de jovens, que vão poder se divertir com o jogo e aprender. Que tipo de responsabilidade o empregado tem que ter com o uso do celular e do carro da empresa? A gente tem que ter todo o cuidado com ele como se fosse nosso, como se fosse um carro particular. No quadro à direito, você fica sabendo se é possível cancelar o aviso prévio. O ouvidor-geral da União, Gilberto Eiler, é o entrevistado da semana aqui em nossos estúdios. Ele fala sobre a Lei de Acesso à Informação. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O game de combate ao trabalho infantil, que é o maior sucesso entre a criançada, também já está disponível para celulares e tablets. Veja na matéria. O game que virou febre entre a criançada agora cabe na palma da mão. O futuro em jogo, que faz o maior sucesso nas telas dos computadores, passou de fase e agora está disponível em versões para tablet e smartphones. Sem dúvida alguma, a ideia nossa é realmente levar essa educação através hoje da tecnologia e com isso eles podem a qualquer momento estar utilizando e baixando, fazendo o download do aplicativo do jogo. Qualquer celular, qualquer tablet já está disponível. A meta do game é orientar por meio do entretenimento que a exploração do trabalho infantil é crime. O jogo trata do tema de forma divertida e leva crianças e adolescentes a refletir de forma lúdica sobre as consequências de suas escolhas. Até para quem tem 30 aninhos, assim como eu, fica difícil resistir à brincadeira. A jornada para as crianças se defenderem do assédio não é fácil. Ao entrar no game, o jogador precisa desviar de obstáculos e coletar itens para avançar no jogo. Mas para isso é preciso enfrentar o vilão, que oferece álcool, cigarro e ainda obriga a personagem a vender drogas para ele. É exatamente aí que a criança aprende a se defender contra o ato ilegal. Mas aqui, o bem sempre vencerá o mal. Muitos utilizam o carro ou o celular disponibilizados pelo empregador para poder trabalhar. Não há uma legislação que regulamente isso, mas tem alguns detalhes que você precisa observar. Acompanhe na matéria. A velocidade do cotidiano exige estratégias para otimizar o trabalho. Como um dos principais inimigos da agilidade é o trânsito, há uma tendência de que os empregados fiquem com o veículo da empresa em tempo integral. Como eu sou um vendedor externo, eu não sei quando o cliente vai precisar de mim no momento que não está planejado. O veículo é como se fosse uma parte da gente, né? Sem ele, a gente não conseguiria ter um bom atendimento. Já no trabalho da Leila, a saída encontrada para economizar tempo e dinheiro foi trocar o telefone fixo pelo celular. Porque todo mundo carrega um aparelho celular, né? Enquanto que o aparelho fixo você não consegue falar. E a outra coisa são os aplicativos. A gente tem usado bastante o aplicativo do WhatsApp, grupos aqui, gente que trabalha aqui na sede e o pessoal também que trabalha nos municípios. O trabalhador que recebe um bem da empresa para uso profissional assume algumas responsabilidades. Esse carro, a gente tem que ter todo o cuidado com ele como se fosse nosso, como se fosse um carro particular, né? Desde a parte de manutenção, troca de óleo, correia dentada, pneu, limpeza do veículo também. Nós usamos exclusivamente para o trabalho. Apesar de as pessoas acharem que que alguém fica controlando a conta, a gente não fica controlando, vendo quem ligou para quem, mas até agora tem ficado dentro do patamar que nós decidimos, né? Tem um teto e nunca ultrapassou esse teto. Então, acredito que seja o bom senso mesmo. Mas os empregadores reclamam que nem sempre podem contar com esse bom senso. Muitos empregados cometem irregularidades na posse dos bens cedidos pelas empresas. Os casos não são raros. Acontece muito. Por exemplo, você cede um veículo para o empregado, que vai com normas rígidas, porque esse veículo é usado só a trabalho.
e quando você percebe, o funcionário está usando o veículo no final de semana para passear com a família. Então, são abusos que se comete com frequência. Esse advogado relata que tem crescido o número de causas trabalhistas envolvendo o uso de equipamentos fora do expediente. Os tribunais entendem que se o empregado exerce uma atividade na empresa e essa atividade ela abrange, por exemplo, dirigir ou utilizar o celular, ele não tem direito a receber adicional. Caso ele tenha sido contratado para exercer determinada função e dirigir um veículo da empresa, utilizar o celular ou qualquer outra função, seja diferente daquela para a qual ele foi contratado, ele tem direito ao adicional. Por outro lado, também são comuns as vagas de trabalho que estabelecem o uso de celular ou veículo próprio como pré-requisito. Como não existe legislação específica sobre essa realidade tão frequente no mundo do trabalho, o mais recomendado é que os termos dessa relação trabalhista sejam bem definidos e registrados já no ato da contratação. Olha, a melhor forma existente na nossa legislação com relação a esse fato é que as partes representadas por seus sindicatos façam uma convenção coletiva. Ainda assim, é importante que o empregador e o empregado tenham a precaução de fazer um acordo individual entre as partes, estabelecendo as regras, porque o empregado pode arcar com os prejuízos caso ele cause um acidente com o bem da empresa por negligência, imprudência ou imperícia. Nesses itens, ele é quem responde. E, caso não seja assim, a empresa é que tem que arcar. Produtores de cana de uma propriedade no Rio de Janeiro terão que pagar R$90 mil para uma família de uma trabalhadora rural. Ela morreu asfixiada durante uma queimada em um canavial. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A mulher que era deficiente física trabalhava no canavial como encarregada de um grupo de 30 trabalhadores boias-frias que cortavam cana. Na hora em que atearam fogo no terreno, ela teria se afastado com outros 2 colegas para procurar um outro trabalhador deficiente mental. Os produtores da propriedade contestaram a acusação da família de que seriam culpados pela morte da encarregada. Sustentaram que no dia do acidente, em setembro de 2009, não havia nenhuma queimada programada e que o fogo teria sido ateado por terceiros. Eles alegaram ainda que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da trabalhadora, que se afastou mais de 100 metros do local delimitado para que ela e o grupo que estava junto trabalhassem. Condenados na primeira instância, os produtores tiveram valor da indenização reduzido pela metade no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Mas a sentença foi restabelecida pela 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, com base no entendimento do relator do recurso, ministro Augusto César Leite de Carvalho. Para o ministro, a responsabilidade pelo acidente foi do empregador, uma vez que as atividades relativas ao corte de cana expõem o trabalhador a diversos riscos. O ministro Aloísio Correia da Veiga pediu vista e, ao retomar o voto, justificou por que adotou posicionamento diferente em relação ao valor fixado para a indenização. Sua Excelência, o ministro relator, fixa em 90 mil reais para cada reclamante e eu atribuí o valor de 75 mil reais para cada reclamante. Prevalece o voto, Sua Excelência, o ministro relator. Por maioria, foi mantida a indenização em 720 mil reais. O valor deverá ser dividido entre o marido e os 7 filhos da trabalhadora. Cada um dos herdeiros deverá receber 90 mil reais. A condenação recai sobre o grupo responsável pelo recrutamento de mão de obra, sobre a proprietária das terras onde ocorreu a queimada, o consórcio de mão de obra agrícola e sobre o empresário que assinou a carteira de trabalho da vítima. O trabalhador pediu demissão e desistiu da ideia. O aviso prévio pode ser cancelado? Essa é a dúvida do Silvino, que o juiz Lamartino França responde agora no quadro É Direito. Meu nome é Silvino, eu queria saber
eu estando numa empresa, estando de aviso prévio, se eu posso desistir do aviso prévio sem rescindir o contrato e continuar trabalhando na mesma empresa? Bom, seu Silvino, a resposta vai depender da outra parte. Se quando eu dei o aviso prévio para uma, eu estou dizendo o seguinte, eu quero terminar esse contrato no prazo mínimo de 30 dias. Porém, se nesses 30 dias eu me arrepender, tá? Caso eu queira continuar trabalhando, aí a outra parte tem que aceitar, já que eu tinha avisado ela antes. Se ela arrumou, por exemplo, um empregado para colocar no meu lugar, com certeza ela não vai aceitar que o senhor renuncie a esse aviso prévio que foi dado. Então, o ideal é que você, quando dê um aviso prévio para alguém, tenha consciência disso, que saiba que você realmente quer rescindir o contrato. Por quê? Porque se nesses 30 dias você se arrepender, vai depender da outra parte aceitar ou não para que o contrato continue a vigorar, tá? A outra hipótese também é, se você der um aviso prévio de 30 dias e depois continuar trabalhando mais que 30, 40, 50 dias e ninguém falar nada, aí presume-se que aquele aviso não foi dado. Então, pelo artigo 499 da CLT, essas são as duas únicas hipóteses que pode continuar o contrato. Dei o aviso prévio, a outra parte tem que aceitar que esse aviso não foi dado para continuar a trabalhar, ou então ninguém falar nada e você continuar trabalhando mesmo depois desses 30 dias. São as duas hipóteses legais possíveis. E você também pode participar por vídeo, áudio e texto. Mande a sua dúvida para a gente pelo e-mail comunicacau@trt23.jus.br ou mesmo pelo nosso canal no Facebook. Falando em redes sociais, a gente confere agora com Rafael Souza o que rolou no nosso perfil no Facebook. Rafael? Olá, Zequias! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre redes sociais. Então vamos navegar pela internet com aquelas imagens que todo mundo sabe, vídeos, frases, ideias que viralizam na rede, alcançando muita popularidade e que estão lá na página do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, no Facebook. E vamos chamar o gatinho mais fofo da TV e que sabe tudo sobre o direito do trabalho. A pergunta feita para ele é a seguinte: o intervalo de quem trabalha mais de 6 horas corridas pode ser menor do que 1 hora? Veja a resposta. É exatamente isso que aponta o Ministério do Trabalho e Emprego, após cumprida uma série de exigências previstas em lei. Mas olha só, nem mesmo sindicato e empresa pode entrar em acordo para suprimir ou reduzir esse tempo, pois se trata de norma de ordem pública. A Cris Lohane Barros disse que o TRT arrasou na publicação e que seu intervalo é sempre de 1 hora. Se fizer menos, já pode esperar uma conversa no dia seguinte. É isso aí, Cris Lohane, e obrigado pela participação. Rapidinho para a próxima publicação, que o tempo é curto. Gente, olha mais uma do TRT, viu? Desta vez lembrando os baixinhos e os altinhos que o Game Futuro em Jogo já está disponível para smartphones e tablets. Basta olhar este post para você ver a animação do gatinho. O game fala sobre drogas, trabalho, estudo e como as escolhas na vida podem influenciar no futuro de cada um. O Carlos Eduardo comentou e veio parar aqui do programa Trabalho em Revista. Ele disse que o TRT de Mato Grosso é o mais bacana que existe quanto ao contato com o público e parabenizou o pessoal envolvido. Bom, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou da nossa página, basta correr para o seu computador ou dispositivo móvel e curtir nosso perfil. Assim, empregados e empregadores ficam ligados nos seus direitos e deveres trabalhistas com muito bom humor. Nosso endereço nas redes sociais é TRT Mato Grosso. É com você, Zequias. Obrigado, Rafael. Veja o que foi notícia na Justiça do Trabalho agora no Giro da Semana. Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, do qual o TRT faz parte, lançou uma ferramenta que visa facilitar a realização de denúncias cometidas contra os direitos da criança e do adolescente. O aplicativo SOS Infância já está disponível de graça no Google Play. A presidente do TRT de Mato Grosso, desembargadora Beatriz Teodoro, entregou 20 CPUs e 40 monitores para o 9º Batalhão de Engenharia e Construção em Cuiabá. As máquinas deixaram de ser usadas pelo tribunal devido à necessidade imposta por conta do processo judicial eletrônico, que exige máquinas de última geração para segurança e pleno funcionamento. O TRT de Mato Grosso retomou pelo 3º ano consecutivo o projeto Trabalho Seguro.
A iniciativa tem como meta lembrar milhares de trabalhadores da construção civil sobre a importância de adotar uma posição preventiva no serviço. O canteiro de obras do condomínio Chapada do Mirante, na região do bairro CPA, abriu o calendário de palestras realizadas pelo grupo de trabalho presidido pelo tribunal. No próximo bloco, a entrevista em estúdio vai ser sobre Lei de Acesso à Informação. Quem conversa com a gente é Gilberto Weiler Júnior. Ele é ouvidor do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle do Governo Federal. Não saia daí que a gente volta em um instante. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá, nós estamos de volta com o Trabalho em Revista, agora para bater um papo com o ouvidor-geral da União, Gilberto Weiler Júnior, que vai falar um pouquinho mais sobre a Lei de Acesso à Informação, mais conhecido como LAI. É isso mesmo, né, doutor? Isso mesmo, Rafael. Doutor Gilberto, vamos começar falando da criação dessa lei. Quando que foi criada e para que foi criada? Sim. Na verdade, a previsão constitucional, a Constituição de 88 já trazia a previsão de uma lei que cuidasse da transparência. Só que ela só veio a ser editada em 2011, dia 18 de novembro de 2011, e regulamentada e entrou em vigor com 6 meses, em 16 de maio de 2012. A partir da criação dessa lei, o cidadão ele passou a ter mais acesso à informação. No início, tinha um pouco mais de dificuldade, mas com a chegada da tecnologia, isso facilitou bastante. Hoje o cidadão pode entrar no site de qualquer instituição e conseguir todas as informações ou essas informações estão lá parcialmente? Na verdade, sim, não tem como um site trazer todas as informações públicas e a gente não tem como adivinhar o que o cidadão quer ou do seu dia a dia. Então, efetivamente, algumas informações elas estão disponíveis em todos os portais de cada órgão, mas se o cidadão não encontrar, ele faz o pedido de acesso à informação que ele deverá ser atendido num prazo de até 20 dias. Quais são as regras para fazer esse pedido? Tem regras? Na verdade, basta ele fazer um pedido específico, ele saber o que ele está querendo e ele se identificar. Todo e qualquer pedido tem que ser identificado. Agora, tem cidadão que faz alguns pedidos um pouco até engraçados. O senhor estava dando uma palestra aqui hoje para vários desembargadores e servidores do Estado e de várias regiões do Brasil e contou alguns fatos interessantes de informações que foram solicitadas à CGU. Sim, na verdade a gente tem de todo tipo de pedido, né? A gente tem de controle social, aqueles que acabam influenciando a vida do indivíduo, mas tem também aquele cidadão que faz o pedido mais para testar o órgão, para poder fazer um mau uso da Lei de Acesso à Informação. Quais os pedidos assim que a CGU não pode repassar, por exemplo, ao cidadão? Na verdade, como regra, a informação é pública. A exceção é o sigilo. Hoje, pela Lei de Acesso à Informação, você não pode dar a informação, aquela que é cobertada pelo sigilo legal, como uma informação bancária, uma informação fiscal, aquela que é cobertada por algum tipo de classificação da informação, e isso só pode ser aquele que coloca em risco a segurança do Estado ou da sociedade, ou ainda aquelas informações que são de caráter pessoal e que tragam uma restrição de acesso, porque a divulgação da informação pode trazer algum constrangimento à honra e à imagem da pessoa. Em relação aos outros dados, como gastos públicos, salários, quantidade de servidores, o que é possível encontrar hoje nos sites de transparência? No portal da transparência do governo federal você tem o gasto e a receita do governo em tempo real. Tudo que foi gasto hoje, que foi pago hoje, amanhã já está no portal da transparência.
a remuneração dos servidores, a listagem de servidores, as autoridades, os ocupantes de cargo em comissão, a estrutura do órgão, o horário de funcionamento, tudo isso está em transparência ativa. E o cidadão, para que ele possa solicitar, por exemplo, pessoalmente, quem ele deve procurar, onde ele deve procurar? No governo federal ele não precisa ir até o órgão. Ele entra no site www.acessoainformação.gov.br, ali ele faz um cadastro e faz o seu pedido. Ele vai receber por e-mail a informação e ali ele pode fazer recurso, ele pode imprimir a informação, salvar no seu computador ou fazer a utilização da informação como ele bem entender. A Justiça do Trabalho em todo o Brasil tem feito um sistema, tem mudado o sistema de transparência e tem feito isso em conjunto com as ouvidorias de cada tribunal. Como que o senhor avalia essa transparência e essa forma a mais de chegar ao cidadão? Isso é fundamental, a ouvidoria e transparência atuando em conjunto. Por quê? Porque a ouvidoria está acostumada a atender demandas de cidadão. Ele está acostumado a conversar com o cidadão. E não adianta simplesmente você dar uma informação de forma transparente. Você tem que fazer chegar o entendimento ao cidadão. Por isso a necessidade da utilização de uma linguagem cidadã, uma linguagem adequada para que o cidadão compreenda aquele tipo de informação. Isso é a prática, o dia a dia da ouvidoria. Qual que é a dificuldade hoje, por exemplo, de conseguir que os órgãos públicos possam estar atuando fortemente, principalmente nessa questão de transparência? Há uma dificuldade da CGU em relação a buscar esses dados, a expor esses dados ao cidadão? Na verdade, esse problema foi logo no início, que é a questão da cultura do arquivo, de como você armazena o documento, de como você trata aquela documentação, o seu acervo histórico. Como até então a administração ficava tranquila, porque ninguém poderia ter acesso àquela informação, salvo se mostrasse interesse, ela não cuidava do seu arquivo adequadamente. Com a lei de acesso à informação e o prazo exíguo para que dê a informação de 20 dias, a administração está agora se aprimorando nesse tratamento. Hoje, então, também é possível conseguir dados de bancos públicos, por exemplo, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES. É possível conseguir esses dados de financiamentos públicos, doutor? Na verdade, o que acontece? A informação bancária está restrita pelo sigilo legal. Todavia, algumas outras informações são acessíveis, como contrato de patrocínio, a questão de pessoal, a questão, às vezes, de um relatório de auditoria socioambiental, que foi fundamento para a entrega de um financiamento. Então é possível sim, não há restrição para qualquer órgão público, seja estatal, seja administração direta ou indireta. Dentro da lei de transparência há também a informação pessoal sensível. O que isso significa? Informação pessoal sensível, nos termos do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, é aquela que possa, de alguma forma, trazer uma mancha à honra, imagem e vida pessoal do cidadão. Há possível também saber sobre pagamento de salário de servidores, quantidade de servidores. Tudo isso a gente encontra no site, todo esse processo? Quanto à remuneração e os servidores, todos estão em transparência ativa no portal de transparência. Você consegue a informação do servidor, aonde ele está lotado, aonde que ele trabalha, você consegue a remuneração dele, os descontos obrigatórios, valores recebidos a mais, como diária, como alguma indenização, está tudo em transparência ativa. Tem aumentado a procura do cidadão em busca dessas informações ultimamente? De forma exponencial tem aumentado sim. Depois da Lei de Acesso à Informação, mais do que dobrou o número de acesso à informação e a tendência é que 170 milhões de acessos sejam feitos no portal de transparência esse ano. A que se justifica esse aumento? Hoje a gente vê um combate à corrupção muito forte. O senhor acredita que tem ligação com esse aumento do cidadão querer buscar mais informação, de saber o que está acontecendo, como está sendo aplicado o dinheiro dele? Também. Na verdade, em 2012, com a Lei de Acesso à Informação, houve um grande aumento do número de demandas de acesso ao portal, principalmente pela questão salarial dos servidores. Muitos ficaram interessados para saber quanto que A ou B recebia. Todavia, depois com essa divulgação das grandes corrupções, dos grandes contratos, há um interesse até mesmo para o exercício da cidadania, para que você faça o controle social, para que você ajude os órgãos de combate à corrupção no seu papel, que é combater a má utilização de recursos públicos. Encontrou algo suspeito ou errado, pode denunciar, né, doutor? Deve denunciar. E onde procurar? Ele pode procurar na ouvidoria. Na ouvidoria de cada órgão, e se for no governo federal, a gente tem um sistema muito parecido com o do pedido de acesso à informação no www.ouvidorias.gov.br. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Trabalho em Revista
E claro que o senhor contribuiu muito aqui com a informação também à nossa população mato-grossense. Obrigado, sou eu quem agradeço. O Trabalho em Revista fica por aqui, a gente volta no próximo fim de semana trazendo mais informações para você. Você continua conectado com a gente através das redes sociais ou do nosso portal na internet. Até lá!